da escravidão. Vamos ao poema da escravidão. Tema pesado, poema massacrante, mas muito necessário. Vamos entender como se deu o fim da escravidão no Brasil. Da escravidão. Por serem negros pardos, 56% de brasileiros são a toda hora julgados por causa de sua cor. É que mesmo depois de mais de 350 anos de escravidão, negros pardos ainda não têm reconhecido o seu devido valor. Difícil mesmo é constatar que o fim da escravidão para todos libertar não foi gesto nenhum de bondade, mas sim mera expansão de mercado para a economia inglesa alavancar. Deus salve a rainha! Estamos no contexto. Avante! Então vamos raciocinar. Lei Áurea assinada, mais de 1 milhão da negrada libertada sem saber pra onde ir e poder morar. Muito menos em como se alimentar. É de fazer a garganta sufocar. Pobres negros pardos. Aqueles ex-escravos nas periferias do Brasil jogados, sem saber ler, sem amparo nenhum de um Estado social, que naqueles tempos idos dos 1880 findos era Estado totalmente liberal, pela Constituição de 1824 comandado, e da política social totalmente afastado. Olha como se deu o fim da escravidão no Brasil, sem nenhum amortecimento econômico de transição para que o ex-escravo adentrasse o mundo dos estudos, o mercado de trabalho e o universo da cidadania. Há uma dívida. Só que dívida impagável não é dívida. A dívida que o Brasil tem para com os ex-escravos é a execução de política pública de Estado na periferia. Saneamento básico. É de fazer a garganta sufocar. Vamos repetir o contexto. Pobres negros pardos, aqueles ex-escravos nas periferias do Brasil jogados, sem saber ler, sem amparo nenhum de um Estado social que naqueles tempos idos, dos 1880 findos, era Estado totalmente liberal, pela Constituição de 1824 comandado e da política social totalmente afastado. Largados no mundo foram, sim, no mundo descartados, sem política pública alguma, alheios a auxiliar. Periferias e favelas surgiram, nas grandes cidades emergiram, começando logo a se espalhar. Então vamos raciocinar, por que 130 e poucos anos depois, mesmo com o fim da escravidão, negros pardos lutam ainda para ver reconhecido o seu lugar? Bora raciocinar a exclusão. Vou resumir sem demora, então. Nos dias de hoje, crédito caríssimo mais inflação, taxa Selic nas alturas, taxa básica de juros do Banco Central na lua, pendurada no sol. Nos dias de hoje, crédito caríssimo mais inflação, eis a nossa economia em tremenda estagnação. Tudo isso acontecendo bem dentro desta grande recessão que devora nossas pernas desde 2013 então. Parêntese, entre 2011 e 2013, a economia brasileira já vinha se combalindo e estagnando. São 9 sofridos anos da mais pura destruição, que, na real falando, é o fundo do poço da nossa depressão. Eis aí, compatriotas, os círculos concêntricos do cão. Subconjunto menor, a estagnação. Bem dentro de um conjunto um pouco maior que se chama recessão. Ambos englobados pelo conjunto maior de todos, a nossa grande depressão recessiva, a nossa grande depressão 2013-2022. Essa é a periodização. A renda encolheu, o povo empobreceu, a economia definhou, a carestia nos embotou e o mapa da fome voltou. E os negros pardos, como ficam então? Como sempre, o mais do mesmo: desemprego, fome e violência.
o mais do mesmo. Desemprego, fome e violência. Há 134 anos padecendo famintos, sem a garantia de um pedaço de pão. Diante disso tudo, só me resta uma prece em contrita oração. Que Deus Pai Jesus Cristo e Deus Mãe Ave Maria olhem agora por aqueles 57% de brasileiros desprovidos e inseguros de sua devida alimentação. Cuidemos, amigos, cuidemos, porque corremos risco de chegarmos a 2030 completando 50 anos de estagnação econômica no Brasil. 3 décadas perdidas, uma quase perdida e uma de baixo crescimento. 3 décadas perdidas, 1981 a 1990, 2011, 2020 e 2021 e 2030. Uma década quase perdida, 1991 aos anos 2000. E uma década de baixo crescimento, 2001 a 2010. 3 décadas perdidas, uma quase perdida e uma de baixo crescimento. Recapitulando, do final para o início. Uma de baixo crescimento, década de 2001 a 2010. Uma quase perdida, de 1991 aos anos 2000. Uma década perdida, 1981 a 1990. Outra década perdida, 2011 a 2020. E esta década em que estamos, que praticamente já está perdida, 2021 a 2030. Cuidemos, conversemos sobre economia, juros, câmbio, lucros do setor produtivo, do setor empresarial, indústrias, agronegócio e setor de serviços, comércio e prestação de serviços em geral. Salário mínimo, inflação, tributação e dívida pública federal. Substituamos toda a bobajada que normalmente conversamos, Deus, família, pátria, patriotismo e tudo mais que nem temos ideia do que é. Substituamos essas conversas por taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de inflação, taxa de lucros do setor produtivo, tributação, dívida pública federal, inflação, porque este é o contexto que engloba a existência das nossas vidas. Economia, economia, economia. Executar políticas públicas de Estado na periferia é pagar a dívida histórica que no Brasil é impagável. E dívida impagável é não dívida. Tocar políticas públicas de Estado na periferia é o caminho para o Brasil poder se desenvolver. Saneamento básico, por exemplo. Amém. Deus abençoe a todos nós e se você gostou, dê o joinha. Se você quiser acompanhar-nos, por favor, inscreva-se no nosso canal. Deus vos abençoe. Amém.